Muito obrigado. Glória a Deus. Vimos as nossas províncias, a nossa cultura, os nossos hábitos e costumes. Você que é angolano é mesmo angolano. Eu, quando estou no estrangeiro, dou conta dos angolanos. A cor dele é diferente. Andar do angolano é diferente. Angolano é sempre angolano, marca a diferença. Você pode dizer amém? Amém! Estava num voo a Addis Abeba, WW Los Angeles. Eu vi assim no meio dos brancos, havia alguns negros. Alguns negros não eram angolanos, porque eu olhei para ele e disse, parece que não. Mas depois eu vi alguém falou português. Falou, uau, aquele é um dos negros. Glória a Deus, amém? Amém! Deus seja louvado, amém? Amém! Minhas amadas irmãs, meus irmãos, recebemos o nosso filho Sadraque, que se faz acompanhar com Daniel. Onde está Daniel? E o outro moço está onde? Ok, muito obrigado. Está entre nós o pastor Sadraque Falquinga, que é o nosso cozinheiro nesta manhã. Glória a Deus, amém? Ele vai cozinhar para a festa de 10 anos. Os 10 anos, alguns têm ainda dentes. Será que tem dentes latentes? Não, os dentes estão completos. Dentes de leite já saíram lá uns tramangares daquele que consegue roçar no osso. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Isso. Amém. Canta do jeito que eu te ensinei.
Deus dos deuses, Senhor dos senhores, acima dele não tem mais outro. A Ele toda honra, toda glória e louvor ao seu santíssimo nome. Você pode celebrar ao Senhor com graça e poder. São 10 anos. Glorioso é o teu nome, Senhor. Que dá longevidade aos teus filhos, servos. Um Deus presente na angústia, um Deus que realiza milagres, prodígios, maravilhas. Obrigado, Senhor. A sua graça é inigualável, o seu poder é incomparável, as suas misericórdias, as razões de não sermos consumidos. Bendito é o Senhor que vive e reina para sempre. Deus que esteve aqui no início, quando era apenas um terreno baldio, quando o Senhor concedeu aos seus servos a visão, deu provisão, se construiu a cada ferro, a cada concreto, a cada areia, água,
O Senhor esteve aqui a cada passo, a cada bloco, Senhor, a cada construção, a cada cobertura. A tua graça esteve aqui. A cada alma ganha, a cada vida convocada, a cada doente curado, a cada endemoniado liberto, a cada perdido achado, a cada pecador, Senhor, convertido, a cada caído levantado. O Senhor esteve aqui. Senhor, a cada alma que ia sendo acrescentada pelo Teu Espírito, a congregação dos santos, o Senhor esteve aqui, jamais se apartou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem ajudado o seu povo. Pai, faça a Tua obra, realiza a Tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Alguém pode celebrar Jesus? Será que alguém pode celebrar Jesus? Então, sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Primeiro Samuel, capítulo 7, podemos ler o versículo 7 adiante, para entendermos a ajuda de Deus na vida daqueles que esperam e confiam nele. Diz a palavra, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram aos maiores dos filisteus contra Israel. Porque ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a pelejar contra Israel. E trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus. E os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e chamou o seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou, até aqui. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos pés de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E a cidade que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gat, e até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano, e rodeava Betel, a Gilgal e a Mispa. Julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa. E ali julgava Israel. E ele ficou ali um altar ao Senhor. Palavra do Senhor. Amém. Pai glorioso é o Senhor, que vive e reina para sempre. Estamos, Senhor, diante da Tua palavra e queremos ouvi-la. Que possa, Senhor, ser transformadora para a vida daqueles que ouvirem, que possamos ouvir, Senhor, com alegria e que possamos, Senhor, renovar nossas forças para caminhar mais 10 anos, mais uma década. E assim seguimos fazendo a Tua obra, deixando marcas vivas, lançando pedras que serão memoriais na vida da Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado pelo seu assento. Saúdo outra vez a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Matriz, a paz do Senhor Jesus. Amém.
Bíblia número 10 anos. A paz do Senhor Jesus. Amém! Bem, sim. Então, nós estivemos aqui pelo Ministério celebrando 40 anos e agora, dentre estes 10 anos do Centro Matriz, né? Do Centro Matriz. Porque, não obstante ser também um campo do Ministério, ele é essencialmente um campo do Centro, né? Do Centro Matriz. Então, Deus abençoe o Centro Matriz. Vocês que são sempre invadidos por nós aqui, os centros, né? Quando viemos aqui, os tiramos, ocupamos o lugar da sede, mas já estamos a fazer nosso tempo ali, esse negócio aqui. Vamos deixar com matriz aqui e o homem ali. Deus seja louvado. Excelente ministro de Deus, a paz do Senhor. É um dia de festa ou não? Quem está alegre? Se fosse filho, já estaria ali na cantina, né? Já poderia estar fazendo fumos, o jantar, já estaria a organizar a casa, né? Já na pré-adolescência, e aí vai seguindo. E daqui a pouco temos um menino de 10 anos, um jovem de 20, e vamos embora. Amém? Amém. Acreditamos que quando tudo isso começou, o pastor Lopes ainda não tinha barriga. Caçote ainda era magrinha, né? Sim. Madureira não mudou nada. Nem sol, nem chuva, né? Nada de mundo. Mas é bom, às vezes o tempo nos traz algumas memórias, recordações. Por isso é bom fazer fotos, porque a foto conta verdades. Né? As fotos mostram como é que é. Opa. O reverendo era mais fofinho também, assim, com o bichinho. Né? Só que a idade começa a ver, não, emagrece. Tem que emagrecer. Então vi as fotos aí do começo. Então vamos embora. 10 anos mais, né, mamãe? Mais 10 anos. Amém. Daqui a 10 anos o cabelo está mais branco, vai pintar. Mas não para se deixar também. Uma pintada aqui, cabelos pretos, pintura, né? Mas a festa é grandiosa, né? Amém. Eu tenho um texto, na verdade esse texto tem, de alguma maneira, por causa do vício da leitura ou por causa do vício da audição, perdemos de vista o sentido do texto. Né? Esse termo Ebenezer até deu nome a um dos nossos ministérios, que é o Ministério Ebenezer. Ela é uma expressão hebraica que significa essencialmente pedra de ajuda. Se eu perguntasse a alguém o que é Ebenezer, vão dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Não significa até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. Só isso, amém? Ebenezer. Ezer significa pedra, Eben, ajuda, ok? Pedra de ajuda. Então, o termo Ebenezer, quando te perguntar uma vez, significa Ebenezer, fala pedra de ajuda. É certo. Se falar até aqui nos ajudou o Senhor, é errado. Amém? Então, Ebenezer, né? Ebenezer significa pedra de ajuda. Agora, na expressão pedra de ajuda é que o profeta Samuel depois diz em seguida, até aqui nos ajudou o Senhor. Certo? Então, como é que se deu isso? E queria antes fazer essa leitura textual para depois, então, aludir para a mensagem. Amém? O primeiro livro de Samuel é o livro do chamado de Samuel. Na verdade, digamos assim, ela começa com as preocupações profundas de Ana, né? Começa no capítulo 1 contando que havia um homem chamado Elcana que tinha 2 mulheres. E a primeira chamava-se Ana e a segunda chamava-se Penina. É bem provável que a razão por que ele teve depois Penina como mulher não precisa. A razão por que
temos esse texto. Havia, na verdade, uma mulher, provavelmente que era a primeira mulher, porque às vezes quando nós lemos o Antigo Testamento, ficamos com a mente de que era, na verdade, regra que o homem pudesse ter 2, 3, 4 mulheres. Não, havia regras para isso, ok? Isso começa na historicidade de Abraão lá bem atrás. O que acontece é o quê? Na altura, Abraão tinha uma mulher. Quem lembra o nome da mulher de Abraão? Sara, né? Abraão, Sarai, e trocava o nome, Abraão, Sarai. Só que Sara não fazia filho, e Sara sugeriu tomar a sua serva como mulher. Aí então, esta mulher entra na história, nasce um filho chamado Ismael, e depois, mais tarde, Sara fica grávida, nasce Isaac. Isso entrou na tradição, ok? Isaac não teve esse problema, mas Jacó teve. Jacó apaixona-se por uma mulher chamada quem? Raquel. Casa com Raquel, mas acorda com a Leia de manhã. Porque ele bebeu muito. Isso bebeu muito e acabou, né, se envolvendo com a irmã da mulher com quem ele casou, pensando que é a mulher, porque o pai colocou a irmã mais velha, porque naquela terra, na tradição, ninguém podia casar com a segunda se primeiro a primeira não casasse. Então, como ele queria casar, ele deu uma primeira que ele não gostava, ok? E acabou depois falando com o sogro: você me enganou, me deixa a mulher errada. Disse: se você quer também a segunda, porque aqui na nossa terra tem 2 mulheres, trabalha mais 7 anos. E deu a segunda por mais 7 anos. E a mulher que ela amava não fazia filho, né? Aí entra um peso. A mulher que ela amava não fazia filho, aquilo ela não amava, nascia com ele. Agora, ele ia na casa de quem amava para ficar com o amor da vida dele, mas não tinha lá filho para brincar. Na casa que ele não gostava de estar, tinha lá coisas que negócio, filhos. Então, era aquela divisão. Só que as irmãs depois entram em briga. A outra disse: como eu não faço filho, fica com a minha serva. Ah, mas não dá. Não, tua avó ficou com a serva dele. Tua avó Abraão ficou com a serva também, fica com a minha serva, para me dar filho. E vai. E Jacó acabou tendo 4 mulheres, porque a outra irmã também disse: você não vai me ganhar, também tem serva, também fica com a minha serva. Aí então, Jacó acabou tendo 4 mulheres que lhe deram filho. Então isso entrou na historicidade. Isso pode explicar a razão porque Elcana tinha 2 mulheres. Acontece que ele fica com Ana, a primeira mulher, mas não fazia filho. E como o homem não podia ficar sem fazer filho, lhe deram uma mulher Penina, que fez filho, certo? Então ele acabou entrando nessa confusão. 1 de Samuel é o clamor de Ana. No capítulo 2 entra o cântico de Ana. Aí Samuel nasce, entrega o tempo, porque essa era a combina que Ana fez com Deus. Se me deres um filho homem, te darei esse filho como profeta. E Samuel cresceu no tempo. No tempo, Samuel observou a promiscuidade dos filhos de Eli, envolviam-se com várias mulheres dentro da igreja, e Deus trouxe castigo. Explicou: eu vou tirar teus irmãos. Teus irmãos me desobedecem, são rebeldes, e você vai governar esse povo, vai liderar. Deus falou muita coisa com Samuel, e acontece que houve uma grande guerra. Os filisteus vieram e com mão forte, com armas poderosas, espadas, atacaram a Israel, mataram quase um meio mundo, Nessa guerra morreram esses 2 rapazes, que eram praticamente os sacerdotes, substitutos do pai, que se envolviam com as mulheres, comiam a carne do altar, morreram nessa guerra. E na morte desses moços, o pai, quando ouviu a notícia de que os filhos morreram, ficou muito triste, mas quando ouviu que levaram a arca, Eli, que era já velho, pesado, não suportou, caiu, né? E morreu. Quando foram contar lá em casa, nas mulheres miúdas, que o teu marido morreu, digo a senhora: teu marido morreu, ei, meu marido, ai, meu amor, teu cunhado também morreu, ai, meu cunhado. Mas quando me falaram a senhora: teu sogro também morreu, ai, meu pai. Quando me falaram agora: levaram a arca, estava grávida, deu parto, também morreu. Quando eles só estavam chocados, não é pela morte dos rapazes, nem pela morte dos sogros, mas quando viram, levaram a arca. Depressão profunda. Por quê? Porque essa arca, desde que foi feita, nunca ninguém levou. Mesmo o povo de Israel só tinha um grupo específico de pessoas que podiam levar aquela arca, com canela. Só era da casa de Eli que tinham consagração para levar a arca, ninguém podia tocar.
Só da casa de Levi poderiam mexer os levíticos, ou os levitas. Só eles, sacerdotes específicos, que poderiam levar a arca. Ainda assim, essa arca nunca ninguém a tocava. Ele era de maneira muito especial cuidada. A tenda cobria, eles levavam com consagração a arca. Agora imagina, a arca que nem israelita podia tocar sem morrer. A arca que nem qualquer levita podia tocar sem morrer, pastor Lopes. Os filisteus tocaram nela, não morreram. Levantaram ela, não morreram. Levaram ela, não morreram. O que eu posso pensar? Deus, bom disso entre aspas, sacerdotizou temporariamente os filisteus para tocarem livremente na arca e levar como julgamento ao povo dele. Ou quando o povo dele não observa o conselho, até o povo rebelde, Deus apoia. Quer dizer, naquela guerra, Deus estava com os inimigos para castigar os amigos. Olha como é que Deus recebe. Às vezes ele fica ao lado do nosso inimigo só para chamar a atenção de nós amigos. É isso mesmo. É interessante essa história, né? Amém. Filisteus pegaram a arca aqui, Uzá só tentou tocar lá. Tentou agarrar para não cair, morreu. Filisteus pegaram, levaram, passaram toda a fronteira, chegaram na terra deles, meteram no templo deles. Só que a arca, quando chegou, disse: então aqui no templo dos Deus falsos, estava lá uma estátua do Deus Dagon de pé. De manhã, quando acordaram, a estátua de Dagon, cataguru. Oximar, queda na estátua. Encontraram a estátua de Dagon no chão assim, caído, no tatame. Primeiro round perdeu. Eles chegaram, mas aconteceu o que? Essa estátua aqui sempre foi posicionada aqui, nunca caiu. E daí, levantaram. Nosso Deus, levantaram o Deus dele. A arca passou mais uma noite, de noite ele agarrou de novo. Surra agora. Para não levantar, ele partiu as pernas e ele partiu os braços. Quando eles amanheceram, voltaram, viram, a estátua não estava só no chão. Não tinha mais pé para ficar em pé, nem mão. Uau! Eles começaram a ver, olha, você é o Deus deles. Deus deles é um Deus geométrico, é um retângulo. Não tem mão, mas dá queda. Não tem perna, mas... Oh, o nosso Deus foi esmagado. Para piorar, o Deus da Dagon foi apenas esmagado e morto. Uma grande peste entrou naquela cidade. Começaram a ficar doentes de gonorreia. Todo mundo. Aí os feiticeiros da cidade começaram a perguntar: o que se passa aqui? O que se passa aqui? Disseram: não, é o Deus de Israel que ele trouxeram aqui. O Deus deles é essa caixa. Estamos fazendo mal aqui na cidade toda. Agora vamos fazer como? Para desenvolver para Deus deles. Estamos ficando doentes nós todos. Fizeram, enfim, invocaram, os demônios explicaram: vamos só desenvolver na fronteira, mas levam lá, metem lá oferta. Assim como o gonorreia é identificado por rato, fazem ratos de ouro, metem lá, devolvem. Disseram: vamos levar até na fronteira, para também entrar lá, não dá. Está me fazendo mal, pegaram na arca, não me mata, só vamos te levar de volta. Sacerdotizaram outra vez a arca, os filisteus ficaram outra vez sacerdotizados temporariamente para ir devolver a arca. Foram devolver uma cidade fronteiriça. Um homem guardou essa arca, e o homem que guardou essa arca começou a ficar abençoado. Essa história corre. Aí vem Saul assume o reino pela unção de Samuel. Saul nunca se preocupa com a arca. Enquanto Saul reinou, nunca preocupou-se em trazer a arca de volta para a casa, para a terra. E Saul foi rejeitado. Por quê? Porque ele governou com força, governou com sua própria inteligência, mas não considerou a presença de Deus no meio do povo. Acontece então que quando Saul cai, Davi é estabelecido rei. Primeira coisa que Davi fez, disse: não, eu quero trazer a arca de volta. Não posso governar o povo de Deus sem o Deus do povo. Não posso liderar esse povo sem o Deus deles. Então onde que está a arca? A arca está ali, numa cidade aqui perto. Vamos buscar a arca. A arca tem que vir para a cidade do Deus Todo-Poderoso. Tem que vir aqui a cidade de Davi.
tem que vir a Jerusalém. Davi, emocionado, foi buscar a arca. Davi foi já com os homens, foi de alegria, foi de festa, a dançar. Pegaram, meteram a arca em cima de boi. Não tem nenhum texto escrito que orienta a arca tem que estar em cima de bois. E Davi foi, colocou em cima dos bois. A arca Davi em cima dos bois. A arca só está olhando só. O Deus da arca, tá? Só que chegaram num terreno acidental. Os bois começaram a inclinar, a arca quase a cair. Um homem chamado Uzá decidiu pegar. A arca lhe matou no momento. Lhe fez um furo, Perez Uzá. Quando Davi disse, isso aqui é assim. Disse, não quero mais. Vou morrer. Quem pode ficar com essa arca? O homem pegou e disse, vou guardar essa arca. O homem levou, arranjou um quarto na casa dele e guardou a arca. Davi foi com medo para a cidade e disse, essa arca aqui é muito poderosa. O homem só tentou pegar para ajudar a morrer. Às vezes boas intenções só não bastam. Temos boas intenções na obra de Deus. Queremos pegar em tudo, mas podemos estar a morrer. Mas não quis fazer por bem, mas não tens orientações para fazer. Não tens chamado para fazer. Não tens graça para fazer. Não tens autorização para fazer. Então não faça tudo o que quer. Faça tudo o que deves, para que a glória de Deus não te fira. Aleluia. Mas então, por que deixar cair? Deixa cair. Para que a culpa fique sobre aquele que não observou a regra certa para trazer. Aquele homem morreu tentando ajudar, porque não entendeu a observância. E Davi reconheceu o erro da maneira como foi buscar a arca. Por quê? Porque não adianta fazermos tudo. Temos que fazer da forma certa. Não queira fazer apenas a obra de Deus. Faça da coisa da forma certa. Amados, há muita gente ocupada com muita coisa na casa de Deus, mas que não terá gratidão por isso. E ali muita gente ouvirá, eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, eu operei milagre em teu nome, mas ele dirá, não vos conheci, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidade. Por isso não perceber, não seja Marta, seja Maria. Marta quer fazer muita coisa para Jesus, quer cozinhar, quer varrer, quer organizar, mas Jesus não vai elogiar quem faz muito por ele, mas quem aprende muito com ele, quem se senta aos seus pés para ouvir seus conselhos, para fazer da maneira certa, correta, na hora certa. Então, não queira fazer tudo na casa de Deus, mas faça tudo o que lhe for otorgado a fazer. Aí então, esse homem mora na vida e disse, não. Essa arca na minha casa não vem mais. Vai me matar. Vou só morrer à toa. Aleluia! Essa arca que sai de Betlehem, Davi deixa na casa de um homem que guarda. Abinadab fica abençoado sobre o cara da arca. Passado alguns meses, contaram a Davi, está vendo o que ficou na arca? A voz. Está rico na vida dele. Ninguém está entendendo nada. Assim, quando saímos já, dia seguinte, já tinha mais boi do que no dia anterior. Mês passado, a ovelha dele se triplicou. Olha, outro mês ela só está já boi de ouro. Disse, sério, faz o quê? Só guardar. Esse homem vai ficar próspero, mas faz o que na vida dele? Amado, por isso me inveja quem guarda os preceitos de Deus. Aleluia, você mesmo prometeu, vocês comerão o melhor da terra se me ouvirem. Se fosse hoje, eu falaria que você é dinheiro de feitiço. Não é dinheiro de bênção, é dinheiro de obediência. Davi, quando viu que a prosperidade estava na casa do homem, disse, eu vou lá pegar. Eu vou. Davi, então sai e vai pegar a arca. Amados, essa história toda eu estou a contar por quê? Porque a história da vitória de Samuel sobre os filisteus se dá exatamente por causa dessa arca.
Eu cheguei até Davi para os irmãos entenderem a seriedade da arca. Então recuemos um pouco mais, porque isso foi muito antes dessa arca voltar para casa. Certo? Essa arca ainda só tinha chegado a Bet-Semes, só ainda estava sob o cuidado de Abinadab, e havia uma guerra dos filisteus, que já haviam devolvido a arca, já sabiam o perigo que a arca causaria neles, mas ainda assim tentavam ataques, está vendo? Só porque venceram na primeira vez e levaram a arca, pensaram que poderiam vencer outra vez. Essa arca que estava nessa casa desse jovem Abinadab, em Bet-Semes, ou depois de sair de Bet-Semes, da fronteira, acontece que um dia Samuel, bem antes de Davi, estava a oferecer sacrifício a Deus, como lemos aqui, e os filisteus decidem então se aproximar. É como se devolvemos a arca, vamos agora testar se ainda podemos derrotá-los. O filisteu era feito de um conjunto de homens muito fortes, muito poderosos. E os filisteus estavam ali cheios de vários povos, ok? Vários povos. Nós conhecemos, por exemplo, aí o rei de Gato e Golias, que eram ali das frentes dos filisteus. Então os filisteus eram feitos de um povo muito macabro, homens de guerra, cheios de força, estavam continuamente e constantemente querendo atacar o povo de Israel. Eles queriam ter domínio sobre a região. Já foram praticamente derrotados pela arca de Deus, ou pelo Deus da arca. Devolveram, passado algum tempo, eles testam, pastor Lopes, eles testam outro ataque. Só que esse ataque se dá como? Numa altura que Samuel convoca o povo ao arrependimento, o povo a buscar a Deus, a se voltar para os caminhos do Senhor, e quando o povo responde à convocação do arrependimento, Samuel estava a levantar um altar, ofereceu uma ovelha de bem, né? Aí quando a ovelha ela é bebê, ainda não cruzou, ela pode ter o nome claro de cordeiro, um cordeirinho de mama, certo? Um cordeirinho. Quando começa já a se envolver, ele fica carneiro, certo? Mas ele é um cordeirinho de mama. Nunca, né? Não cresceu ainda. Ele é inocente, ele é pura, representando certamente também o nosso cordeiro, que tira o pecado do mundo. Aí Samuel oferece esse cordeiro que ainda mamava, sacrificou inteiro em holocausto, clamou ao Senhor, e o Senhor lhe deu ouvidos, ok? Então, quando Samuel recebe resposta de Deus, os filisteus decidem entrar. Pastor Magalhães, nessa altura, você decide atacar um povo que Deus ouve. Um povo que vocês derrotaram a primeira vez porque o povo não ouvia Deus. Vê aqui a referência. Vocês venceram na primeira vez porque nós não ouvíamos Deus. Agora vocês estão aqui nos atacar numa altura que Deus nos ouve. Que decidimos ouvir Deus e agora Deus nos ouve. Quer dizer que o resultado vai ser diferente. Ok? E eles estavam em oração, eles estavam no sacrifício, e o povo estava em oração quando eles vieram. Amados, na primeira vez eles estavam de pé e foram derrotados. Nessa segunda vez eles estão de joelhos. Eles estão em oração. Eles não estão armados. Eles não estão preparados para a guerra. Eles não estão com as espadas afiadas. Mas eles têm um Deus no céu que ouve, um Deus que... Aleluia. Então, amados, não vamos confiar na nossa força, nas nossas armas, nas nossas espadas afiadas. Nós confiamos no Senhor. Uns fazem menção de carros e cavalos. Nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor. Nessa altura, quando esse povo ataca, sabe como é que foi a derrota deles? A mulher para ficar bonita. Vamos lá. E os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor, olha, trovejou o Senhor, aquele dia, com grande trovoada sobre os filisteus. Não está falando, morreram de trovoada. Morreram de quê? Trovoada. Quer dizer que eles vieram atacar. Quem entrou primeiro na guerra foi o Senhor. O Senhor começou a guerrear primeiro. Não está falando, vocês estão a orar, estão a falar comigo, deixa eu falar com eles. Deixa eu lutar com eles. O Senhor entrou na guerra com trovoada sobre os filisteus. E os aterrou de tal modo que foram derrotados
Senhor entrou na guerra, o Senhor mandou trovoada. Amado, imagina só se você é filisteu. Você é o filisteu. Com um banho de arma, RPG-7 e AK-47, né? Huracão, você está aí. Está a lutar contra um humano e que está a atacar o divino. Está a lutar contra o povo, Deus dele entra na guerra. Até batota. Aleluia. É Deus naquela guerra está com o limado. Né? Porque havia pessoas que quando você está lutando com alguém, ele vem te acudir, mas te agarra só você. Você vai estar acudindo, matar, acudir mal. Acudir você tem que estar no meio, separando. Quando você assegura só um, está dizendo lá. Não, o Senhor não vai acudir mal, o Senhor acude bem, porque Ele é a nossa parte. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele está do nosso lado. E a vitória é nossa, e a vitória é nossa, a vitória é nossa, no nome de Jesus. Deixa abrir essa aplicação para a tua vida. Você vai sofrer muitos ataques, mas o Senhor é do nosso lado. Você vai sofrer muitos ataques, mas o Senhor é do teu lado. Você vai ter inimigos se levantando contra ti, mas enquanto você estiver de joelho diante do Deus que te abre, a vitória é nossa, no nome do Santo do Cordeiro. Aleluia! Então, deixa ali, o Senhor atacou com trovoadas. Os filisteus foram aterrados. Sabe o que é aterrado? É o que aconteceu no ataque americano contra Irão. Donald Trump ordenou um ataque contra as áreas de produção de armas nucleares do Irão. Eram apenas os B-2 Spirit. Eles denominaram assim, os americanos são extremamente religiosos. Eles chamaram aquele avião que custa uma só peça $2 bilhões. E no mundo só tem 12, os americanos estão com 11 porque um avariou. $12 bilhões. Quer dizer, um avião daquele alimenta o país? Sei lá, 2 bilhões. Ah, você não está entendendo, bilhões. Acaba com fome no sul, do norte, do leste, bilhão. Um avião, bilhão. Ele pode carregar dezenas de ogivas nucleares. Ok? Sem falar de outros mísseis balísticos. Quer dizer, é um monstro no campo militar. Uma guerra, só aqueles 11 no ar, distribuídos nos continentes, acabou com o mundo todo. Procura Marte, ou Vênus, ou Lua para viver. Terra mais não. Porque acabar com o mundo, destruir isso em 100 vezes, com grande explosão. É acabar com o mundo num abrir e fechar de olhos. São armas poderosíssimas. Aí, Israel ataca o Irão com a desculpa de que Irão, dentro dos estudos dele, a Mossad provavelmente chegou à conclusão que eles estão produzindo armas por causa dos urânios enriquecidos. Então eles fizeram um ataque. O Irão fez um contra-ataque. Israel se defendeu como pôde. Alguns mísseis balísticos passaram, atacando centros importantes de Israel. A América provavelmente entende que sim, Israel tem razão. Decide então levantar os espíritos. Só um. Saiu da América. Se estendeu para o Irão. Descarregou sobre 3 lugares específicos, destruindo a produção de arma nuclear, segundo a informação que eles passaram. Amados, as imagens de satélites antes da queda daquelas armas demonstram algo. Aquilo foi soterrado. Em outra palavra, aparece outro local, desapareceu, porque aquela arma despejada naquele lugar, ela tem capacidade de ir a alguns milhares de metros abaixo da terra, onde ela cai. Ainda que você tem bunker lá embaixo, a mais de 1000 metros, aquela arma vai chegar lá. Quando ela cai, ela entra, explodir tudo lá embaixo da terra. Então, ela deixou garantido. Os nossos soldados, os nossos colegas voltaram em segurança a casa sem nada. Porque aquela arma onde vem, ninguém nota, mas chama de espírito. Porque ela é invisível aos olhos e não pode ser atacada por radar. Por mais gigante que seja, ela tem uma tecnologia que ninguém nota quando entrou, nem quando saiu. E o que ele deixou naquele terreno é terreno novo, não tem nada. Quer dizer que tudo desapareceu. Essa trovoada provavelmente foi a inspiração para criar os espíritos.
Porque quando o Senhor trovejou sobre os filisteus, a Bíblia diz que eles foram soterrados, não palavra, foram enterrados. Onde tinha pessoas só ficou terra, desapareceram. E os que restaram, porque Deus é maravilhoso, quase em todas as guerras, mesmo na guerra de Josué contra os inimigos de Deus, quando vieram pedras do céu, a Bíblia diz que alguns deles ficaram para ser perseguidos pelo povo. A Bíblia diz o seguinte, que o Senhor soterrou eles, aterrou de tal modo que foram derrotados diante de Israel, e os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus. Quer dizer que Deus matou muitos, mas não matou todos. Deixou ser muitos para você acabar com eles. Para ter testemunho. Porque você acabar todos, depois não tem todo para provar que houve a mesma guerra. Tem que deixar alguns para serem feridos. E o Senhor deixou alguns para serem perseguidos pelos filisteus. Aqui entra o que eu chamaria de soberania divina e responsabilidade humana. Ou Deus não é soberano ao ponto de anular nossa responsabilidade. Até nas lutas que Deus entra por nós, Ele deixa sempre parte de nossa faculdade. Então, nunca espere Deus que luta por você ao ponto de anular suas lutas. Não. Deus vai lutar por você, mas Ele quer que você também lute, para que você um dia tenha testemunho para contar e dizer: o Senhor esteve comigo quando eu lutei, o Senhor me apoiou quando eu lutei. Quando eu lutei, não foram as minhas mãos, mas foi o Senhor que me deu força, coragem. Aleluia. Então aqui, como é que fica, pastor? Fica assim: o Senhor vai lutar contigo, mas não anulou outras lutas. Quando você lutar, o Senhor estará contigo. Quando o Senhor lutar, você vai estar com Ele. Então você luta, Ele luta. Ele luta, você luta. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão fingir a sentinela. Então existe a cooperação entre o agir de Deus e o nosso agir. A soberania divina e a responsabilidade humana. Senhor, nas minhas lutas, o Senhor está dizendo: eu estou contigo, mas você vai ter que lutar. Se levanta às 5 horas da manhã, lute para conseguir pão nos teus filhos, lute para conseguir roupa, lute para conseguir habitação, mas eu vou estar contigo em cada circunstância. Eu vou vencer inimigos que você não pode vencer, mas o que você puder vencer, eu vou deixar contigo derrotá-los, para que saibam que não é só o Pai que é poderoso, o Filho também é, não é só o Senhor que é poderoso, o servo também é, não só Ele que é, você também é, porque em Deus faremos proezas. Aleluia! Amado, se Deus fizesse tudo, estaria a dizer que nós não fazemos nada. Se Deus matasse todos, estaria a dizer que vocês não são nada. Só que Deus não faz assim. Deus faz a maior parte, depois diz assim: você já termina, meu filho. É como a mãe que quando vai cozinhar com o filho que quer que aprenda, ele faz a maioria, mas fala: aprende a cebola, despeja o tomate, escolha o arroz. Ele te faz participante da obra dele, para que no fim você diga: o Senhor foi comigo, a mão de Deus esteve comigo. E as pessoas sabem o que você fez, mas o Senhor estava contigo quando você fazia. Isso eu vim dizer: as lutas que você está vivendo até agora, o Senhor está contigo. Mãe solteira, os filhos você está criando sozinho, o Senhor está contigo. Não estás sozinha, não estás sozinha, o Senhor está contigo. No emprego, o Senhor está contigo. Na família, o Senhor está comigo. Ele vai entrar com trovoadas, mas nós vamos entrar com espada. Aleluia! Há muita gente que pensa que só porque o Senhor está lutando, ele não vai lutar mais. Não, está enganado. Davi, quando atacou Golias, disse assim: eu venho a ti em nome do Senhor. Mas o nome do Senhor não anula a pedra dele. Ele lançou no nome do Senhor, mas a pedra dele, e a pedra foi na testa de Golias. Golias caiu, porque Davi atira, Deus alinha a direção. Essa santa cooperação. Provavelmente o canhão não falhava uma pedra, mas o Senhor estava lá, porque Ele diz: você vem com espada, mas eu venho em nome do Senhor. Quando Golias olhou para Davi e disse: se você está vindo com um pau, esquisito, está pensando que eu sou pássaro. Disse: não, você está vendo mal, está me confiando, não estou aqui em nome do Senhor. Fique apenas a minha arma, mas é o nome do Senhor. E a pedra de Davi foi até a testa de Golias, mas foi a espada de Golias que cortou a sua própria cabeça. Porque a espada que Golias trazia e a pedra que Davi trazia não significava mais do que o Senhor que Davi trazia. Então, nessa guerra teve 3 armas: o Senhor, a pedra de Davi e a espada de Golias. Tudo participa
participa na nossa vitória. Por isso, amado, não se preocupa com os inimigos, eles vão trazer a arma que vamos precisar para a derrota deles. E eu estou certo, porque o Senhor está comigo nesta guerra. Aleluia, aleluia. Por isso, Davi, Golias estava afiando a espada para matar ele mesmo. Hoje vai sangrar ele mesmo. Por isso, esquece vossas armas, inimigos. Quanto mais poderosa, melhor para a vossa própria morte. Quanto mais profundo o buraco, melhor para a vossa própria queda. Quanto mais extensa a corda, melhor para o vosso próprio enforcamento. Aconteceu com o homem que queria enforcar o tio de Esther, Mardoqueu. Ei, a forca que ele preparou para o outro, ele mesmo foi nela enforcada. Por isso, amado, não estamos preocupados com quanto o inimigo se preparou, porque nós estamos ocupados com Deus que está do nosso lado e a vitória é nossa. Foi nesse instante que a Bíblia diz que Samuel viu a derrota dos filisteus, pegou uma pedra, ungiu e chamou Ebenezer, pedra de ajuda, pedra de ajuda, pedra de ajuda. Eu não sei, não posso aqui relacionar se Samuel tirou essa pedra da onde, mas uma pedra de ajuda. Talvez a trovoada que caiu do céu revirou as terras e ali apareceu pedras de ajuda. E ele pegou uma pedra, botou e ungiu e disse: a partir de hoje essa pedra se chamará Ebenezer, pedra de ajuda. Ezer, Eben, pedra de ajuda. Ebenezer, esta aqui é uma pedra de ajuda. Não vai falar, vamos levantar um altar para dizer assim: nos ajudaram. Porque se fôssemos só nós, vamos nos matar. Levantamos de joelho, eles entraram estrategicamente para nos encontrar para religiosamente adorando o nosso Deus. Estamos aqui todos vestidos de vestes sacerdotais, Urim e Tumim. Estamos aqui na espiritualidade e criamos a palavra, só que nós temos ajuda. E irmão, essa pedra, sempre que vimos, vamos lembrar que fomos ajudados. Por isso essa pedra se chamará pedra de ajuda. Quando alguém vier para aqui em Spa, ou aqui em Sem, e olhar para essa pedra, tem que se lembrar de uma coisa: o Senhor nos ajudou aqui. É aqui que o Senhor nos ajudou. Porque fomos vitoriosos numa guerra que não temos condição de vencer. Fomos vitoriosos numa situação que não venceríamos de qualquer maneira. Se o Senhor não interferisse, se o Senhor não ajudasse, se o Senhor não entrasse, seríamos derrotados. Por isso Davi disse em seu salmo: se o Senhor não estivesse conosco, ora diga Israel, se o Senhor não estivesse do nosso lado, já teríamos sido engolidos e vivos. Mas porque o Senhor está, temos uma pedra de ajuda. Eu deixo falar para alguém nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo: se o Senhor não estivesse do teu lado, se o Senhor não estivesse do teu lado, foi exatamente a ajuda que te fez você terminar a escola, a ajuda que fez você não se prostituir, a ajuda que fez você não se perder, a ajuda que fez você não ser qualquer pessoa como as pessoas do teu bairro. O Senhor esteve do teu lado. Foi a graça dele, a vontade dele, a misericórdia dele. Todo mundo da família é alcoólatra, você não. Todos andam nos fumos, você não. Todos na prostituição, você não. É a pedra de ajuda, a ajuda do Senhor. O Senhor esteve do teu lado, não te deixou entrar por todos os caminhos, não te deixou entrar no caminho de todos, porque você não é todos, você é filho dele, você é filha dele, você é separada, a graça dele te alcançou. Por isso temos uma pedra de ajuda. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Se não fosse a ajuda de Deus, eu seria mais um ladrão do Cazenga, mais um gatuno do Hoje Ainda. Teria terminado no álcool, no vinho, na bebedeira. Mas a pedra de ajuda não tinha condição para chegar aqui, mas o Senhor nos fez chegar. Deixa eu falar para a matriz: não tínhamos condições. Olharam para as salinas, ali não bem longe. Devia ser um terreno melhor. Eu sei que tem terrenos melhores, mas é esse que o Senhor nos deu. E vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo libertas, vidas estão sendo curadas. Eu sou um terreno melhor, eu sou um Deus melhor em qualquer terreno, operando maravilhas, salvação e transformação. Eu prefiro ir num terreno longínquo, com dificuldades, com o Senhor do meu lado, do que num terreno estratégico sem Deus.
Aleluia. Eu prefiro estar num casamento simples com a ajuda de Deus do que casar com um rico ou uma rica sem a ajuda dele. Prefira sempre Deus, prefira sempre Deus, prefira sempre Deus presente. Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele é o ajudador da nossa causa. Eu tenho a ajuda de Deus. Eu tenho a ajuda de Deus. Se não fosse o Senhor, aquela doença iria te matar. Mas quando o Senhor determina, amado, a doença pode ser grave. O médico pode dizer, não tem mais 3 meses. Mas o Senhor está conosco. Se não chegou ainda a tua hora, se não chegou a hora que o Senhor determinou para a tua vida, amado, a pior doença não pode te matar. A pior doença não pode te matar. O pior câncer não pode te levar. Porque quando chegar a ajuda, quando chegar o tempo de Deus, o melhor médico também não vai te salvar. Mas se não chegou o tempo de Deus, a pior doença não vai te matar. Eu tenho a ajuda de Deus. Até aqui me ajudou o Senhor. Não significa que até aqui é o fim. Até aqui é o que eu estou a reconhecer. Deixa eu falar aqui. Até aqui, alguém olha para isso e fala assim, até aqui me ajudou o Senhor. Parece significando, até aqui é o final. Até aqui é onde eu estou a reconhecer. É onde eu parei para levantar uma pedra de louvor e adoração. Até aqui, não é só até aqui. Até aqui é o que o Senhor fez até aqui. Mas o Senhor ainda vai me ajudar até ali. O Senhor ainda tem a ajuda. Deus ainda não acabou de te ajudar. Mas você tem que reconhecer mesmo sem acabar. Ainda tem milagre na frente. Mas eu estou a parar aqui para reconhecer aqui. Ainda tem mais 5 anos. Mas eu estou a parar uns 10 anos para reconhecer já. Eu não vou esperar 20 anos para reconhecer. Eu estou a reconhecer até aqui. Até aqui Ele me abençoou. Até aqui Ele me curou. Até aqui Ele me exaltou. Até aqui Ele abriu porta. Até aqui me ajudou o Senhor. Quem não reconhece o que o Senhor fez até aqui, não está pronto para o que o Senhor vai fazer até ali. Então, em vez de eu chegar lá para reconhecer cá, o Senhor já abençoou. Mas foram salvos aqui. Então, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Quando o Senhor ficar alegre com isso, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai dizer, se estão me reconhecer até aqui, anjos, se prepara, vamos até ali. Aonde Deus é reconhecido, Ele ainda vai ser conhecido. Aonde nós reconhecemos um Deus que cura, vocês vão conhecer um Deus que ressuscita. Por isso, aprenda a reconhecer o que Ele já fez, para estar pronto para o que Ele ainda vai fazer. Por isso, Senhor, obrigado mesmo pelo alpendre. Esse reconhecimento que eu tenho pelo alpendre vai abrir porta para a catedral. O reconhecimento que eu faço por uma igreja condicionada pelas janelas abertas com ar natural, está abrindo porta para a igreja do ar-condicionado. Glórias a Deus. Aprenda a ser grato pelas pequenas coisas, porque aquele que for fiel no pouco está sendo apto para ser abençoado com muito. Hoje eu vim dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Então vamos ser gratos pelo que Ele já fez. Vamos ser gratos pelo que Ele já realizou. Amado, gratidão é a porta da bênção, é a porta da prosperidade, é a porta da grandeza. Pessoas gratas estão sendo preparadas por Deus para fazerem mais, para viverem mais, para experimentarem. Eu ainda não tenho tudo, reverendo. Meu pai, ainda não tenho tudo que sonhei, mas já sou grato por tudo que tenho. Hoje, às vezes, quando eu chego no guarda-fato, na área dos meus sapatos, eu fico a pensar, eu tenho muito mais sapato que pé. Há sapato que eu só calço quando vão organizar os sapatos e metem alguns à frente. Porque, tenho mais sapato que minha mulher. As pessoas quando pensam nisso me oferecem sapato. Tem muito sapato também. Glória a Deus. Podemos fazer um concurso de quem tem mais sapato aqui? Acho que ganha. Outro dia cheguei no sapato, lindo sapato assim, todos.
Nem contei para não. Porque às vezes quem conta, desconta, deixa só. Olhei é bué de sapato. Não tem mais espaço para colocar outro. Essa aqui assim, é a primeira vez que me digo. É bué de sapato mesmo. A gente vai falar convosco, ontem me perguntaram, mas qual é o número do teu sapato? Eu perguntei, mas seu sapato para quê? Ou porque leram que formosos são os peitos que anunciam boa nova. Mas eu olhei para o sapato e disse assim, meu Deus, houve um tempo que não tinha tanto sapato assim. Ia no fado procurar sapatos. Minha conta está falando a verdade, porque ela me criou, tá aí. Mana Lili, essa é minha irmã, né? Minha conta. Ela é minha irmã mesmo, me vê nascer, me meter nas costas. E houve um tempo, pastor, era mesmo só 1 ou 2 sapatos. Um preto, um castanho. Rasgou o sapateiro. Até hoje ainda tem um grupo que leva o sapateiro. Às vezes fica difícil. Mas eu olhei para os sapatos assim, eu acho que eu ainda não agradeci. Por sapato. Comecei a tocar no sapato, Senhor, obrigado por muitos sapatos. Mas não é muito, Senhor. Não é mais sapato do que pé para calçar. E até dias. O Senhor não para de mandar sapato. Eu acho que quanto mais agradeço, mais sapato eu tenho. O Daniel lá comigo disse, outra vez, saímos, viemos de uma vigília. Ele disse, não mais subir, velho. Você sobe só, vamos ficar já aqui embaixo, depois vamos sair. Só que ele deixou o sapato dentro debaixo do carro, roubaram o sapato. Foi descalço a casa. Só que uma semana depois lhe ofereceram 6 sapatos. Amém. Olha, Maria, você andar comigo dá para ficar abençoado, mas ainda estás longe. Pode oferecer mais 20 e não chegaste perto. Tem muito sapato nela. Mas hoje eu comecei a agradecer por coisas muito simples. Batemos a praia, fomos num piquenique da igreja em dezembro. Lesionei o joelho a jogar basquete e fiquei esses meses todos sem poder sequer exercício conseguir agachar. Acho que na segunda-feira passada fui fazer o treino, consegui agachar, sem carga, depois coloquei 20, depois 40, depois pô. E eu só estava já agradecendo, vou perguntar, falar que ele disse, não, estou a dizer, o Senhor é bom, que o meu joelho está bom. E eu, para louvar a Deus, vou meter mais carga, para ver até onde a cura chegou no joelho. E agradecer pelas coisas simples. Hoje eu decidi começar a ser grato por coisas muito simples. Alguém que me deu um gelado para me refrescar o peito, oh glória a Deus. Senhor, obrigado por esse gelado. Amado, a gratidão abre porta para a prosperidade. Há muita gente amargurada na vida porque não consegue ver beleza das coisas que estão com ele, só vê beleza nas coisas que estão com os outros. Carro do outro é melhor, casa do outro é melhor, mulher do outro é melhor, filho do outro é melhor. Cheio! Essa todo mundo é igual. Minha casa pode não ser rebocada, é minha, mano. E a minha casa também pode não ser minha, é renda, mas estou lá, paguei. Alguém não tem nem condições de pagar renda. Começa a ser grato. Não tem um carro, mas tem um colchão. Mas você não tem colchão, quem não tem lado, irmão. Então, amado, eu estou sendo grato por tudo. Já dormi no Luando, fomos gratos. E o Luando também tem uma tecnologia terrível. E era bom que o Senhor mesmo me deu o Luando naquela altura. Nem mijava muito, irmão. Porque o Luando não deixa mar. Você mijou de manhã, secou de tarde, voltou à noite. Tecnologia máxima. O sol não chega perto. Eu sabia de tudo, reverendo. Se não desse colchão, era doença de cheiro. Aquilo é todos os quintais no ano, inclina-se só na parede. E ainda durante o dia você tem um alpendre para ir ficar lá embaixo, para descansar. De noite de volta, estende na paz. Se hoje não conta, não, o tempo do ano passou, vai vir colchão. Depois vê o carro, depois vê umas coisas, não sei se é base. É só uma coisa de efeito. Agora é king size. Você está girando, não está encontrando, você está dormindo contigo. Cama bem grande. Mas aqui é só agradecer. Teve tempo que o sumo era aquele de pacote. Você meteu o sumo e estava ao outro lado.
Depois começou a vir Spark, Tango. Já começou a vir um som um pouco pesado, começava a sentir, já estava a tocar tubo da televisão. Quando veio o compadre, falava, estava a crescer. Hoje também a vida também tem coisa de químico, agora é sumo natural, é coisa de manga na rua, coisa de limão, de sangua, da mãe, açucarado com raízes. Então, mano, senti melhor assim, mas não vou ficar mais triste à toa na minha vida. Antigamente, nós falávamos, não tem gasolina no Natal, estamos a ficar triste. Hoje, para me dar gasolina, estamos a negar. Porque lemos que tem 400 e tal calorias e vai fazer mal. E como não queremos ter barriga, estamos a tirar. Né? Para chegar no nível do pastor Madureira, tiramos gasosa do cardápio. Choramos porque não tem pão. Hoje não estamos a comprar pão porque tem glúten. Não queremos pão. Ah, mas vida é complicada, você se entristecer à toa. Olha, você quer hoje, mas vai deixar. Não vai mais querer. Então, até aqui o Senhor me ajudou. Com pão ou sem pão, o Senhor me ajudou. Com arroz ou sem arroz, o Senhor me ajudou. Com massa ou sem massa, o Senhor me ajudou. Nós nunca temos dimensão da grandeza da ajuda de Deus. Apenas coisas que nos faltam. Há pessoas, Manuel Jamba, que estão a morrer exatamente por não lhes soltar. É por isso que algumas pessoas que têm tudo, comem tudo, também têm doença com nomes bonitos. Esclerose múltipla, não sei o que, comem coisa muito chique. Às vezes não comer muito. O que você está chamando de pobreza é saúde. Uma das terras no mundo em que se mais vive é uma província da China, onde tem pessoas até com 110 anos. Sabe qual é a frase deles? Uma que eu adotei hoje. Durma menos do que gostarias. Nós fomos sexta-feira para... Quinta-feira eu fui para Benguela, o enterro do filho do pastor Santarém, do Belém. Chegamos madrugada de sexta, fomos descansar um pouco, fomos no funeral. Sexta-feira à noite saímos de carro, viemos. Chegamos aqui ao amanhecer. Fui para a escola, até hoje não dormi bem. Mas não estou mal. Primeiro porque tem energia, segundo porque eu aprendi com esses chineses uma frase. Durma menos do que gostaria. Eles chegam a dormir cerca das 20 horas, mas às 3 horas da manhã estão acordados para começar o trabalho. Coma menos do que gostarias. Porque eles entendem que o nosso corpo não tem a engenharia suficiente para a quantidade de comida que nós comemos. Amém. Nós comemos demais. Amém. Eles comem menos do que gostariam e trabalham mais do que gostariam. Porque no trabalho você gasta caloria. Você queima as calorias que poderiam entrar para alimentar as gorduras viscerais, alimentar os câncer e várias doenças. Às vezes você vive assim, mas está se sentindo mal. Porque você tem comida na medida certa e você acha que está comendo. Eles não, têm várias comidas, mas decidiram viver assim. Hoje eu escolhi viver mais ou menos assim. E não estou mal até. De manhã vai sempre um floco de aveia, na quantidade certa com whey protein. Depois como alguma coisa leve. No almoço, um pouco de mais proteína, bastante ovo ou carne, menos carboidratos e vivo, gastando energia, só de exercício, 2 horas de exercício, chego a gastar cerca de quase 1.500 calorias só para exercício ou caminhar, né? 15 mil passos dia, e vai no jantar, coisa leve, né? Quero fazer contato com a mãe para mandar sempre a inscrição de bunde para tomar pelo menos 1 litro ao dia, né? Para ver se entra muitas raízes na raiz. Esse entendimento começa a ter hoje, que agora começa a estudar o corpo humano. Mas antigamente, quem me contasse, ia falar, você está endemoniado. Um bucu mesmo fui, mesmo cedo, não vou comer. Feijão de pão, sirva assim um pouco para aquele óleo de pão, mesmo muito óleo de pão. Para o nosso corpo, não consegue digerir tudo. Eles já estão óleo de pão, mamãe, óleo de pão, não sei o que, está a entrar para os olhos, está a entrar ali. E você vai pensar que está bom a tua vida, está saudável. Não está. Então agradeça a Deus até nas coisas que lhe faltam. Amém. Porque Ele que conhece a engenharia do nosso corpo sabe o que é melhor para nós. E nós estamos a nos entristecer em vão. Você vai encontrar um de tia ali do mato, não sei o quê. Sem água, também vai atravessar a estrada. Os da cidade já morreu de câncer com 50. E não sabe por quê. É verdade porque comeu bem. Demais na perspectiva de comer bem. Muito químico, muitas latarias, muitas coisas, muitos temperos. Estou dando esse exemplo só para dizer o seguinte, amado, ter paz. Teu Deus sabe o que você precisa.
Não esteja ansioso, foi o que eu preguei no Jesus. Não esteja ansioso por coisa alguma. O Pai sabe o que você precisa, o que a tua alma precisa, o que o teu espírito precisa, o que o teu corpo precisa. Bombom com jiguba com chá, glória a Deus. Amém. Banana assada, amém. Em tudo damos graças a Deus. Amém? Às vezes o exagero também não faz mal, que não seja sempre, né? Um dia que você sai um hambúrguer e tal, uma vez no mês, vai uma Coca-Cola, esporadicamente, né? O pai esporadicamente não gostou, mas a mim, eu estou comigo hoje, esporadicamente, e vai, certo? Vai, até também você vai num sítio, restaurante gourmet, você tem mesmo comer assim já, né? Uma coisa boa, às vezes eu vou para o Brasil, aquelas picanhas só começam a mandar me bem. Picanhas grossas, você vai, nem uma vez que vai matar, depois sai com detox. O Senhor tem misericórdia de nós, amém? Também Jesus não morreu tarde. Mas isso é para nós. Amém. Hoje eu vim dizer, amado, agradeça. Agradeça por esse teto. Agradeça por esse tapete. Agradeça por esse quintal. Agradeça, seja grato. A gratidão não pode ser uma anestesia para não querer mais. Até aqui não significa que é só até aqui. Até aqui é a expressão do nosso louvor até aqui. Mas significa que podemos ir mais. Amém? Podemos ir mais. E significa que estamos gratos por esse alpendre. Mas vamos fazer um tempo melhor do que este. Estamos gratos por esse tapete. Vamos botar mosaicos. Ou, mosaico não. Marmorito. Amém? Top. Estamos gratos por aquelas casas de banho. Vamos fazer casa de banho top. Da próxima vez. Amém? Amém. Vai dizer, Senhor, obrigado por aquele, mas estamos a agradecer mais ainda por este. Está a andar, agradeça não pelo espelho, mas quando pegar a Bina, agradeça pela bicicleta, irmão. Quando Bina for substituída pela moto, agradeça pela moto, irmão. Quando moto substituída pelo carro, agradeça pelo a cada nível sua gratidão. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Porque, amado, eu já entendi. Pastor, aqui ninguém está ganhando ninguém. Às vezes, quem você acha ter menos está melhor. Amém. Eu já expliquei, não sei se foi aqui para para mim, luxo é utilidade. Pastor Magalhães, luxo é utilidade. Eu tinha que dar meu passaporte, um segundo passaporte. Pai, peguei meu carro, Lexus 570, todo black, no interior top. Quando você entra naquele carro, eu sinto a glória de Deus. Pensa. Vem de manhã cedo, pá. Aí vai sair cedo é bom, você vê o sol te bater na cara. Estou a sair, pá. Peguei samba, aí encanta comigo. Para me ligar no moço, disse, tá, mas estou esperando. A senhora que quer tratar o seu passaporte rápido, só sai às 8h30, só está à espera do pastor. E eu que estou já às 8h15 na samba. Estou olhando os carros, estão me dizendo, vai passar. Não há vara de Moisés, não há mar vermelho para abrir, é caro. Agora estou ficando com raiva no Lexus, porque ele é grande. Manobra não dá. Graças a Deus eu estava com o Dedeco. Disse, Dedeco, estava com carta ali no meio. Chamou-me de moto. Pá, tá, me leve em 10 minutos até. Deixa eu ver. Rápido. Quanto? Não, 1.000 quanto eu te levo. Dedeco, está aqui a chave. Ele pulou, subiu no carro, subiu na moto. Isso é luxo. Aquilo ali, aquilo não é luxo. No engarrafamento. Luxo é tomar. Luxo é chegamos lá, entrei na senhora, disse senhora, era até 8h30. Estou aqui 8h25. Podemos tratar? Sim. Está bem. Dá os documentos que está passando aqui. Tratei. Aquele luxo ia me matar. Ia perder manhã toda por causa do suposto luxo. Então, para mim, luxo não é o Lexus. Luxo é chegar. Se é com moto, aí você está muito triste, estou com tua moto, está a invejar carro ali, o que deixou no engarrafamento. Você com a moto está indo. Agora, no dia que a moto também não está subindo montanha, aquele carro é luxo.
Porque ele vai aplicar tração, vai ir. Vai entrar nessa. Então, para mim, luxo é utilidade. Então, para mim, não tem mais caro, barato, não. Tem que ser útil. Mesmo alguns que compram carros tipo Lamborghini de 3 milhões de dólares, para mim aquilo não é um luxo como tal, é uma utilidade. É que aquele carro dá o status, até para o negócio dele. A negócio dele vai para o Lamborghini, só parou o carro no estacionamento, assinou o contrato. Porque a pessoa está vendo, esse homem está me assinando um contrato de 5 milhões de dólares, ele tem carro de 3, você tem dinheiro, assina rápido. Então, para mim, é status, é utilidade. Então, deixe de olhar as coisas de forma materialista. Não olha no materialismo, olha na utilidade. Tua televisão 14, estás a assistir? Assiste e dá glórias a Deus. É a utilidade. A informação vai chegar. Amém. Todo telefone de botão fala alô. Alô. O problema é que às vezes não vai ser o último. Você não vai ver notícia do Facebook, do Instagram. Aí já você tem que trocar. Também isso aí já é você também, já é essa. Vamos falar bem, eu sou um Tecno, um Xiaomi, não sei. Só para ir no Facebook, só partilhar. Tem que ser utilidade? Utilidade. Vamos lá, deixa a pergunta. Esse espaço é útil? É. Nesses 10 anos foi útil? Não. Estava a apanhar sol? Não. É útil? É. Então isso é luxo. Qualquer pessoa que no ar-condicionado apanha gripe, aquilo não é luxo, é doença. Amém. Quem entendeu a minha definição de luxo? Explica a alguém o que é luxo. Luxo é utilidade. Coisa bonita que não me dá o que eu preciso não é luxo. Amém? Tua peruca pode ser cara. Se ficaste feia, não é luxo. Então, peruca cara, mas está para ti para o homem. Vamos mexer aqui, ok, não sei. Van Damme cabeludo. Quem quer agradecer pelas coisas simples da vida? Quem quer ser grato pelas coisas simples? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais, por tudo que vais, por tu vais. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, por entendeu? Te agradeço, te agradeço, te agradeço. Pelos 10 anos, eu te agradeço, te agradeço por ter morrido. Jesus, eu te agradeço. Te agradeço, te agradeço.
profético aqui. Eu quero chamar todo mundo que se converteu nesse lugar. Primeiro, quem se converteu nesse lugar? Não quero você junto comigo. Sabe o teu lugar aqui na frente? Você que conheceu Jesus nessa casa. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Você que chegou a Jesus, conheceu o Evangelho nesse lugar. A igreja está celebrada, a igreja está celebrada. Até aqui o Senhor nos ajudou. Imagina quantas festas foram dadas do céu por cada uma dessas almas. Esse lugar já foi motivo de festa no céu. Excelência, Reverendo José Procura, Deus te abençoe. Não só por ser pastor presidente do Ministério do Cafarnaum, mas por ser pastor central da matriz. Quem pode celebrar Deus pela vida de Sua Excelência? Deus abençoe sua vida. Eis aqui os teus filhos do Senhor. Eis aqui as almas ganhas por sua vida, por sua coragem, por sua entrega, por sua dedicação, que estivestes aqui quando isso era nada. Quando se faziam as primeiras implantações. Vou pedir o reverendo para vir aqui, para olhar de caras. E todos os ministros que estiveram com o reverendo nessa empreitada, venham para aqui, para frente também. Ei! Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Oh, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tua saquilila, tua saquilila, tua saquilila, tua saquilila, tua saquilila, tua saquilila. Festa no céu. Ouça. Quem foi curado nesse lugar? Mesmo não tendo se convertido aqui, mas foi curado nesse lugar. Está aí, vem. Se junta a este. Você viu doente e foi curado aqui. Já vieste crente, mas foste curado aqui. Também acrescentamos aqueles que foram libertos aqui. Viram carregado de opressão, de possessão demoníaca. Cheguem mais aqui perto de Saulo, vem. Mas há lugares que foram curados e libertos nesse lugar. E assim o Senhor e bem dizemos, Senhor, e bem dizemos. Você foi liberto e curado nesse lugar. Dizemos, Senhor, e bem dizemos.
a dizerem que o que o Senhor já fez vai fazer 2, 3, 4, 5 vezes mais. Porque viemos agradecer. Os que foram salvos, os que foram libertos, os que foram curados, estão aqui hoje para agradecer. Você que teve a restauração do teu lar nessa igreja, se junta. Você que teve teu casamento nessa igreja, se junta. Você que teve teus filhos nessa casa, se junta. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Sejam gratos ao vosso Deus pela honra desse lugar. Essa igreja já nasceu congregações na Pedra Angular, tem a congregação no Sango, e aqui também estão muita gente que vão ser ministros amanhã, que vão abrir outros campos, congregações que vão ser centros. Hoje vamos levantar nossas mãos para agradecer. Enquanto nós estamos agradecendo, está acontecendo milagres nas nossas vidas, nas nossas famílias. E vou deixar a palavra com sua excelência, reverendo José Torconuda e pastor nesse centro matriz. Que a mão de Deus confirme plenamente a tua salvação e geras muitos frutos. Confirme a tua cura e por onde você cure muitas outras pessoas. Confirme a tua libertação e muitas vidas por meio da tua libertação sejam também libertas. Confirme a tua família, o teu lar e a tua geração. E por meio de ti, outras tantas sejam marcadas pela glória de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Pai, nós te agradecemos por tudo. Obrigado porque o Senhor é Deus, acima do Senhor não há outro. Pai, nós ouvimos a tua palavra e até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, obrigado por este centro matriz. Obrigado pelo milagre que o Senhor tem feito nesse lugar. Nós temos a plena certeza que grandes coisas ainda o Senhor vai fazer neste lugar. Pai, te agradecemos pelas vidas salvas. Te agradecemos, ó Pai, pelas vidas salvas.